Todo mundo conhece a Muralha da China. Ela aparece em livros, filmes, revistas e é até chamada de única obra humana visível do espaço. Para muitos, é apenas uma antiga linha defensiva construída pelos chineses para se proteger dos invasores. Mas, e se eu te dissesse que essa história é só a casca de algo muito maior e muito mais inquietante? Existem trechos da muralha que não se conectam, muros virados para o lado errado, passagens secretas bloqueadas e histórias antigas que não batem com a narrativa oficial. Há regiões da muralha que nunca foram estudadas a fundo, outras que foram e tiveram seus relatórios selados. E há perguntas que ninguém quer responder. Por que uma civilização gastaria séculos para construir algo assim? E o que realmente estava tentando conter? Prepare-se para mergulhar em um mistério que desafia a história oficial, revela contradições desconfortáveis e aponta para algo que vai muito além de estratégia militar. A Muralha da China pode ter sido construída não para proteger o país de invasores, mas para isolar um segredo que não podia escapar. Se você gosta de vídeos que exploram mistérios históricos, conspirações e civilizações esquecidas, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Você vai descobrir o que muitos preferem manter enterrado. Agora respire fundo, porque a muralha não foi feita para ser escalada, ela foi feita para esconder. A versão que todos aprendemos é simples. A Muralha da China foi construída para proteger o Império Chinês das invasões dos povos nômades, especialmente os mongóis. Uma grande barreira defensiva que, ao longo dos séculos, foi expandida e mantida como escudo contra os inimigos do norte. É uma boa narrativa, funciona bem nos livros, mas ela não se sustenta sob análise profunda. Primeiro, porque a construção da muralha começou muito antes da ameaça mongol. As primeiras seções datam de mais de 2000 anos atrás, durante o reinado de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. Mas naquela época, os invasores ainda nem eram organizados. Então, por que tanto esforço e urgência? Além disso, registros mostram que o império muitas vezes conviveu, negociou e até aliou-se com tribos do norte. Então, por que erguer um muro colossal para separar aliados? Segundo, o próprio traçado da muralha levanta dúvidas. Há trechos que simplesmente não fazem sentido estratégico. Muros virados para o interior do território chinês. Partes que começam e terminam em lugar nenhum. Se fosse uma estrutura militar, ela deveria ter uniformidade, continuidade e lógica. Mas o que se vê é algo fragmentado, desigual, como se diferentes partes tivessem sido construídas com outros objetivos. A própria arquitetura da muralha varia de forma drástica. Em algumas partes, ela parece um forte de guerra. Em outras, lembra mais um monumento cerimonial ou uma construção simbólica. Há até trechos com inscrições apagadas e gravuras incompreendidas, que foram ignoradas pelas escavações oficiais. Seriam esses trechos vestígios de um propósito mais antigo e muito mais obscuro? A verdade é que a explicação militar serve bem como fachada. Mas quando olhamos para os dados arqueológicos, os padrões geográficos e os relatos históricos, percebemos que a muralha não foi feita só para manter o que está fora. Talvez ela tenha sido feita para manter algo preso lá dentro. Uma das maiores contradições da Muralha da China está na ideia de que ela seria uma construção coesa, linear e nacional. Mas a realidade é outra. Ela é uma colcha de retalhos, feita por diferentes dinastias, em épocas distintas, com estilos variados, materiais diversos e até finalidades opostas. Isso, por si só, já coloca em xeque o mito de uma grande obra de proteção unificada. Há trechos da muralha que não se conectam a nada. Outros terminam abruptamente em penhascos, planícies ou rios. E o mais intrigante, muitos desses trechos apresentam técnicas construtivas diferentes, com traços que não são típicos da engenharia chinesa clássica. Alguns blocos têm encaixes similares aos de civilizações sul-americanas e mesopotâmicas, usando pedras cortadas com precisão milimétrica, algo incomum na arquitetura tradicional da China.
Esses detalhes levaram alguns pesquisadores alternativos a sugerir que a muralha não foi construída apenas por dinastias chinesas, mas que partes dela já existiam muito antes, reaproveitadas, restauradas e expandidas. Como se os antigos imperadores tivessem herdado uma estrutura ancestral e a incorporado ao seu território, adaptando-a para outros fins. Mas, herdado de quem? Aqui entram teorias mais ousadas. E se os primeiros segmentos da muralha foram erguidos por uma civilização perdida, anterior aos registros históricos? Talvez povos que desapareceram, foram assimilados ou apagados. Em escavações recentes, foram encontradas fundações de muros ainda mais antigos sob as bases da muralha atual, em locais onde não deveria haver nada anterior à dinastia Qin. Estranho, não? E mais. Há registros folclóricos antigos que falam de uma barreira de pedra que dividia os mundos, construída por reis do céu ou entidades divinas. Essas lendas eram consideradas apenas mitos, até que começaram a coincidir com descobertas arqueológicas reais. Será que a muralha que conhecemos não foi começada pelos chineses, mas continuada por eles? E se o que chamamos de Muralha da China for apenas a camada mais superficial de algo muito mais antigo? Se a Muralha da China foi construída para proteger contra invasões vindas do norte, faz sentido que seus sistemas de defesa, torres de vigia, rampas, ameias, estivessem voltados para fora. Mas não é isso que os registros de campo mostram. Em muitos trechos, especialmente os mais antigos, as estruturas de defesa estão voltadas para o sul, ou seja, para dentro do território chinês. Isso não é um erro de construção, é um padrão. Torres com aberturas estratégicas apontadas para o interior do país. Plataformas voltadas para conter o que está atrás dos muros e não o que está à frente. É como se, em determinados pontos, a muralha tivesse sido erguida não para impedir que algo entrasse, mas para garantir que algo não saísse. Por que conter o próprio povo? Seria uma tática contra rebeliões internas? Isso até faz sentido em parte, mas não explica por que essas estruturas aparecem em áreas desabitadas, montanhosas e de difícil acesso. O que havia nessas regiões remotas que precisava ser mantido sob controle? Animais selvagens? Tribos isoladas? Ou algo que não consta em nenhum registro oficial? Antigos textos taoístas falam de espíritos do norte, que precisavam ser selados com pedra e silêncio. Lendas locais mencionam regiões amaldiçoadas, onde o tempo parecia distorcido e onde ninguém retornava. Alguns desses locais coincidem exatamente com trechos específicos da muralha. Seriam coincidências? Ou essas histórias foram deliberadamente desclassificadas como mitos para manter o mistério enterrado? Seja qual for a verdade, uma coisa é clara: há trechos da muralha que não fazem sentido sob o ponto de vista militar clássico, mas fazem todo o sentido dentro de um cenário onde o objetivo não é proteção, mas contenção. E a pergunta que surge naturalmente é: o que estava lá dentro que era tão perigoso a ponto de merecer uma muralha milenar? A imagem da Muralha da China como uma estrutura superficial é enganosa. Ao longo dos anos, escavações acidentais e relatos não oficiais revelaram algo muito mais profundo. Há indícios de túneis, passagens subterrâneas e compartimentos ocultos sob várias seções da muralha. Mas essas estruturas não aparecem em mapas turísticos e quase nunca são documentadas oficialmente. Viajantes e pesquisadores independentes relatam entradas bloqueadas por grandes lajes de pedra, símbolos apagados e câmaras subterrâneas com estruturas diferentes da muralha visível. Algumas dessas passagens foram tampadas com concreto, outras estão sob áreas militares, e há relatos de que alguns exploradores foram impedidos de seguir adiante por autoridades locais. Por que tanta proteção para áreas aparentemente sem importância? Documentos internos vazados por arqueólogos chineses no início dos anos 2000 sugerem a existência de compartimentos internos inacessíveis, sob ao menos 7 trechos diferentes da muralha, especialmente nas regiões de Jiayuguan e Badaling. Em algumas dessas áreas,
Equipamentos de radar de penetração de solo detectaram anomalias geométricas abaixo da terra, como salas, túneis em arco e até plataformas niveladas, construídas com precisão que não combina com a arquitetura militar da época. Em certas aldeias próximas à muralha, moradores contam histórias passadas por gerações, relatos de sons metálicos vindos de baixo da terra, pessoas que desapareceram após investigar certos trechos e proibições inexplicáveis para cavar em determinados locais. E, curiosamente, todas essas zonas coincidem com os trechos onde a muralha parece mais reforçada, com pedras maiores, torres duplicadas e vigilância incomum. A pergunta aqui não é só o que há sob a muralha, é porque algo foi enterrado, selado e escondido tão cuidadosamente, e depois coberto com uma estrutura monumental que atravessa séculos. Talvez não estejamos lidando apenas com defesa militar, mas com camadas intencionais de esquecimento. Ao caminhar pela muralha da China, é fácil se perder na paisagem, mas quem observa com atenção nota algo ainda mais intrigante do que a própria estrutura: inscrições, símbolos e padrões esculpidos nas pedras que não constam em nenhum catálogo oficial. Muitos estão desgastados, apagados ou encobertos. Mas ainda estão lá, como cicatrizes antigas em uma obra que carrega memórias mais profundas do que imaginamos. Pesquisadores independentes e turistas atentos já registraram gravuras geométricas, espirais, óleos estilizados e caracteres não chineses em blocos de regiões mais remotas da muralha. Alguns desses símbolos não pertencem ao mandarim, ao cantonês, nem ao sistema de escrita da dinastia Qin. Alguns lembram padrões de civilizações antigas do Oriente Médio e até formas semelhantes às usadas pelos hititas, sumérios e proto-fenícios. Curiosamente, muitos desses símbolos aparecem em locais onde a muralha apresenta reforços excessivos, estruturas sobrepostas e camadas adicionais de pedra, como se houvesse uma tentativa de não só apagar o símbolo, mas selá-lo permanentemente. Isso levanta uma questão incômoda. O que esses símbolos representavam? E por que foi tão importante destruí-los? Alguns estudiosos alternativos acreditam que a muralha carrega camadas de conhecimento ritualístico, como se fosse uma gigantesca linha energética de contenção ou marcação territorial espiritual. Os padrões simbólicos poderiam fazer parte de um antigo alfabeto vibracional, utilizado em culturas esquecidas para ativar, bloquear ou proteger regiões consideradas sensíveis energeticamente. Algo semelhante aos geóglifos de Nazca ou aos círculos megalíticos da Europa. Outros vão além, sugerem que essas marcas fazem parte de um código deixado por construtores anteriores aos registros históricos da China, que sabiam o que estavam selando e deixaram avisos gravados nas pedras. Avisos que foram posteriormente apagados, distorcidos ou escondidos. Se isso for verdade, então a muralha não é apenas uma construção militar. É um livro enterrado, e o que está escrito nele foi proibido de ser lido. Na tradição chinesa, a muralha não é apenas um marco físico. Ela também aparece envolta em lendas sobre forças sobrenaturais, dragões e entidades do norte que precisavam ser controladas. Em algumas versões antigas da mitologia taoísta, fala-se de seres do céu que desceram pela luz do norte e precisavam ser selados atrás de pedra e disciplina. Soa como mito, até você observar o que está por trás desses contos. O dragão é a criatura mitológica mais reverenciada da China. Mas poucos lembram que o dragão do norte, em algumas versões antigas, não era uma criatura benevolente. Era um guardião de fronteira entre o mundo dos vivos e dos espíritos. A muralha, segundo essas crenças, não foi erguida contra homens, mas contra o desequilíbrio do mundo invisível. Há registros apagados de rituais realizados em trechos específicos da muralha, onde se colocavam oferendas, estátuas e objetos sagrados, todos voltados para o norte, como uma forma de manter as forças além da colina adormecidas. Em algumas zonas da muralha foram encontrados altares rudimentares enterrados sob a base dos muros. Nenhuma explicação oficial foi dada, apenas silêncio.
Em regiões próximas à Mongólia, antigos xamãs locais falam de uma linha sagrada que separava os homens das entidades de antes do tempo. Curiosamente, essa linha sagrada coincide exatamente com o traçado da muralha. Para eles, o muro não é uma defesa militar, mas um selo ancestral. Um acordo entre reinos materiais e não materiais. Alguns arqueólogos esotéricos acreditam que a construção da muralha, tal como conhecemos, foi uma tentativa desesperada de uma civilização em colapso de conter uma ameaça invisível que já não podia mais ser enfrentada. O nome dessa ameaça foi esquecido, mas o medo foi petrificado, e a muralha da China seria o vestígio físico de um pacto milenar de silêncio e contenção. Depois de tudo o que vimos, as construções incoerentes, os muros voltados para dentro, os túneis bloqueados, os símbolos apagados e as lendas ancestrais, a pergunta muda. Ela deixa de ser para quem a muralha foi construída e passa a ser: por que essa estrutura foi usada como uma forma de silenciar o passado? A hipótese mais provocativa é também a mais assustadora. A muralha da China foi construída não apenas para conter algo físico ou espiritual, mas para apagar uma memória. Uma memória que envolvia forças, eventos ou conhecimentos que não podiam mais circular. Talvez civilizações antigas que não se alinhavam com a nova ordem, ou tecnologias, crenças e entidades que representavam um risco para o controle do mundo conhecido. A muralha, nesse sentido, funcionaria como um apagador em pedra, não só isolando regiões e povos, mas delimitando o que devia ser lembrado e o que precisava ser esquecido. Ela não marca apenas o fim de uma fronteira, ela marca o fim de um mundo. Um que não foi conquistado, foi silenciado. Hoje, a muralha é um ponto turístico, uma atração cultural, um cartão postal. Mas poucas pessoas sabem que há zonas inteiras onde visitantes são proibidos, onde satélites flagram estruturas enterradas e onde as autoridades simplesmente não comentam. Lugares onde talvez a verdade ainda esteja presa sob camadas de pedra, terra e tempo. Mas a muralha continua lá, enorme, serpenteando como uma cicatriz na pele da terra. E como toda cicatriz, ela marca algo que um dia foi aberto e precisou ser fechado às pressas. Talvez não para sempre. A muralha da China não é o que nos disseram. Ela não é apenas uma barreira contra invasões. Ela é um monumento ao esquecimento. Um selo físico, político e espiritual erguido para garantir que certas verdades jamais fossem lembradas. Não porque eram mentiras, texto padrão, mas porque eram perigosas demais para serem aceitas. Se foi feita para conter povos, espíritos, memórias ou tecnologias, talvez nunca saibamos com certeza. Mas o que podemos afirmar é que a versão oficial é rasa, conveniente e confortável demais para uma estrutura tão monumental. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com quem também sente que há algo errado na história que nos contaram. Porque onde há silêncio, geralmente a verdade é enterrada. E a muralha ainda está lá, não para ser escalada, mas para ser decifrada.